eu fui iniciado, eu vivi uma experiência incrível, estou ali nessa reentrada, como o senhor colocou. Agora, eu preciso avaliar, dentro não só desse contexto, mas de um contexto geral, o momento em que eu estou vivendo como cristão. E eu falo para os jovens, a nossa vida ela é dividida em três etapas. É o início, né, quando eu estou ali na preparação, depois, com o tempo, eu vou para a execução, e lá no final da minha vida, já que a gente falou do pastor José Rodrigues, ele já está no último nível, que é o legado. Eu estou construindo um legado, estou deixando o legado aí para outras pessoas. Então, eu preciso entender em qual desses três momentos eu me encaixo. Repete de novo, pastor, os 3 níveis. O primeiro é o início, né? Que é a preparação. Preparação, essa fase de treinamento e tal. O segundo é a execução, é quando eu já pego aquilo que eu aprendi, né, numa escola, no intensivo, numa imersão, e começo a pôr em prática. E aí, agora, o próximo é só lá na frente, quando eu já realmente construí uma história, deixei um ministério consolidado, influenciei pessoas, isso é, deixei um legado. Então, entender, porque qual é o problema? Eu vou falar agora do final para o fim. O cara está deixando o legado, está terminando a carreira dele, mas ele quer voltar para a execução. E isso não é bom. Não é bom, não é mais tempo de você pôr a mão na massa, de você. Não. É o tempo agora de você sentar à mesa, fazer aquilo que Billy Graham se arrependeu de não ter feito, que o pastor José vem fazendo, né? Sim. Que é pegar um pequeno grupo e começar a dedicar-se a esse pequeno grupo. E começar agora a transferir tudo que você recebeu a esse pequeno grupo. É legado. E dizer para esse grupo, agora é com vocês, meu irmão. Não é mais Estou jogando comigo. aqui para esses meninos que estão diante de mim aqui. Mas, eu acho que dentro do nosso contexto aqui, seria essa transição. Eu estou na Legal. fase de treinamento. Então, isso me faz lembrar quando, lá em Lucas 10, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, quando os discípulos voltam, os 70 voltam, Sim. depois né, do trabalho que Jesus tinha dado para eles fazerem. Eles voltam todo empolgados. Os caras voltam todo empolgados e Jesus teve que dar uma cortada naquela empolgação ali, ó, calma, eu vi Satanás caindo. Você está empolgado demais, calma lá. Né? Nós estamos aqui no ministério, a coisa ainda está acontecendo, ainda tem muita coisa para vocês viverem. Isso é, essa fase de preparação, ela é muito importante para nós. E a gente não pode pular. Não, eu já sei, já entendi. Não, pastor, eu fiz o intensivo com o senhor, agora vamos para cima e tal. Então, quando eu entendo que eu estou nessa fase de preparação, eu volto para a igreja com um coração mais humilde. Uau. Isso é, eu não só aprendi lá, eu estou constantemente aprendendo. A igreja onde eu estou ainda tem muito que me ensinar. O meu pastor, talvez eu tive aí um intensivo com um pastor que é fera, que é um cara que tem uma experiência muito grande. E o meu pastor local, ele ainda não chegou nesse lugar. Mas eu ainda assim tenho muito que aprender com esse pastor, com essa igreja, com essa liderança, com esse ambiente que eu estou aqui. Uau. Então, eu acredito que Jesus ele estava vacinando os discípulos dele naquele momento, para eles não se acharem arrogantes, né? Não, rapaz, nós estamos expulsando demônio e tal, eu tô preparado para o ministério, pastor, o que o senhor vai colocar na minha mão? E calma Estou lá, pronto irmão. para tudo, Estou mas não é pronto bem para assim. tudo. Nada, nada. Você já viveu traição? Alguém dentro do ministério já lhe traiu? Você já foi caluniado dentro do ministério? Cara, a gente está aprendendo É o ainda, que Jesus passou, né, pastor? não é? Ora. Então, eu acredito que essa é a primeira fase, é a fase do aprendizado, da preparação. E alguém bem preparado, ele vai dar fruto. Uau, verdade. A preparação é importante, mas é necessário que o que está em preparação primeiro, não imagine que já sabe tudo, e segundo, que não seja arrogante ao ponto de dizer, não, eu que tenho que ensinar para esse pastor o que ele tem que fazer, né?
Então, Tinha uma coisa que boa, o pastor, uma excelente. coisa, o pastor José da velha guarda, né? Tinha uma coisa que ele ensinava para a gente, Sim. sempre que acabava o intensivo, ele dizia assim: quando você voltar, você vai engraxar o sapato do seu pastor. Uau! Você vai pedir o carro dele, vai dizer: pastor, me dê a chave do carro, porque eu vou lavar seu carro. Vou lavar seu carro. Então, há um processo que a gente está vivendo constantemente, conhecendo, aprendendo. O nosso coração ele tem que ser de um eterno aprendiz. Alguém que Sim, está sempre aprendendo, alguém que está sempre conhecendo coisas novas, seja com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, com pessoas menos experientes do que a gente. Assim, no primeiro momento você pode achar que o cara não tem experiência nenhuma, mas quem sabe essa pessoa não vai te ensinar aquilo que talvez é uma chave que vai virar na sua vida, que vai te levar para o próximo nível. Então é, eu falo para os meus meninos aqui, eu deixo eles bem conscientes, vocês estão na fase da preparação e estão aos poucos executando, mas é fase de preparação. Eu pego é, firme aqui, por exemplo, nós fazemos uma atividade aqui, pastor, aqui em casa, que é um ato profético. Eu acredito em atos proféticos. sim, O eu nosso creio também. devocional, ele é feito em 3 idiomas. O João, meu do meio, ele lê em inglês. A Aline, minha esposa, ela lê em espanhol. E a minha filha, a Noemi, a mais velha, lê em italiano. Na verdade, são 4, que aí sou eu, leio em português, né? Uau, Então, por que nós fazemos isso? Porque nós estamos em fase de aprendizado, tanto das línguas, quanto daquilo que Deus está preparando para nós. Nós estamos nos preparando para algo que provavelmente a gente nem faz ideia do que é. não Mas se faz. Deus falou, olha, estuda isso, se dedica a isso, faz esse Uhum, curso, faz esse módulo aí que o senhor acabou de apresentar, aprende algo novo, entendeu? E são ferramentas que vão vindo e você vai se fortalecendo nelas, porque fortalecendo. provavelmente ainda não é o tempo do seu envio. Sim, Ainda não é o tempo, você chegou agora, está empolgadão e tal, está ali, tá, ainda continua na fase de preparação. Então, se não houve oficialmente o envio, vai, rapaz, não perde tempo. Deus está querendo você aonde você está, uau. fazendo o que você está. Eu me lembro quando eu estava Floresça onde está plantado, né? floresta, dê fruto nesse lugar. Eu me lembro quando nós ficamos 10 anos dentro da MCM. E antes de ir para a Amazônia, lá para Manaus, a gente queria ir para a Ásia, né? Estava se organizando para ir para a Ásia. O pastor José nunca me disse não. Eu falava que queria ir embora, ele nunca me disse não. O pastor Jonas, que é o meu pastor, também nunca me disse não. Eles nunca me disseram isso. Por quê? Porque eu nunca procurei, a gente nunca procurou como família, assim, essa agonia de querer ir. Hum, Porque muito mais do que querer ir, nós não queríamos desobedecer a Deus. ah, Então havia um zelo no nosso coração pela obediência muito mais do que pela necessidade do campo. A uhum, necessidade do campo não definiu a nossa ida. O que definiu a nossa ida foi o tempo de Deus para nós. Então, essa consciência de, cara, o momento que eu estou vivendo é o momento de dar fruta aqui. É o momento sim, de influenciar, né? É o momento agora de agir dentro dessa esfera que Deus me colocou, uau, chamada igreja local, meus irmãos, minha família, porque quando eu sair, esquece, porque eu não vou voltar para trás. Esquece. Eu preciso fazer tudo que eu tenho para fazer aqui, porque quando eu sair, eu não posso deixar obras inacabadas. uau. Sair da igreja local fora do tempo é Hum, deixar uma obra inacabada. meu Deus, rapaz, que coisa maravilhosa. Como eu estou vendo o cordeiro em tudo isso, viu, pastor? Como É, eu estou vendo o cordeiro em tudo isso. Eu tenho eu tenho ensinado aqui a minha liderança que tudo que a gente fizer, a gente tem que procurar. Onde é que está o cordeiro nisso aí, né? é. E nessa seu compartilhar aí de esse sentimento de humildade, de prontidão, de obediência, né? De não deixar nada por concluir, né? São características fenomenais e visíveis em Cristo.
Tudo que Uhum. Cristo começou, ele terminou. E até o apóstolo Paulo declara isso: aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel e há de completá-la, ele não deixa nada pela metade. Então, nós, quando vamos para o campo, deixando um monte de coisa mal resolvida atrás, não podemos. O cordeiro também é visto nisso, né? Muito bom. E eu quero dizer para vocês que tudo isso que o pastor Ruivo está falando está gravado, viu, gente? Depois você pode ir revendo, pontuando esses pontos que ele está compartilhando conosco, porque é fenomenal. Eu fico empolgado quando eu vejo o Cordeiro sendo revelado nessas características do Cordeiro que começam a influenciar a nossa própria vida, nosso comportamento, nosso modo de trabalhar. Quando o senhor fala lá dos 70, né, que foram enviados, mas antes de enviar, Jesus dá umas instruções, ele prepara eles. E é lógico que esses 70 não foram escolhidos assim, ele já estava examinando esses 70, né, ao Verdade. longo do ministério, para depois dizer, vocês, os 70 que vão. Ele não disse, ei, você que está aí sem fazer nada, vem cá. Não foi assim, né? A gente conhece a característica de Cristo. Muito Agora, bem. dentro desse tema de hoje, depois da gente ter conversado, eu fiquei meditando muito nisso e eu coloquei 3 pontos aqui. Eu queria Ótimo, expô-los e a gente pode comentar sobre eles. pode expor. O primeiro, fui lá, fiz o intensivo, fiz uma escola de missões, sabe? Senti algo que eu nunca tinha sentido, vivi experiências tremendas, sabe? E agora, o que que eu faço? Eu voltei para a igreja local. Eu acredito que a primeira coisa que legitima toda essa unção é uma palavrinha chamada serviço. O meu Serviço. coração, eu acho que a gente precisa entender que, biblicamente, por exemplo, quando Isaías vive aquela experiência, né, o fruto daquela experiência é um arrependimento profundo. Então, Uhum. eu vejo que esses avivamentos, eles precisam nos levar para um lugar de serviço, Uau. porque senão a gente pode cair no engano agora eu não me lembro qual é a igreja de Apocalipse que o Senhor Jesus ele exorta, dizendo sobre o espírito de Jezabel, né, Sim. que é, entre outras coisas, a imoralidade, a falsa profecia, a idolatria. Eu vejo, pastor, que muitas vezes, e eu creio que os irmãos também têm percebido isso, no nosso meio, há muita idolatria e há homens que permitem ser idolatrados. Idolatrados. Meu Homens que Deus. têm um conhecimento, que têm uma experiência e usam, gente, então vamos prestar conta disso. Usam esse conhecimento, usam essas experiências para chamar para si, para trazer a glória para si. E eu acredito que o que legitima mesmo, que vai legitimar um avivamento pessoal, é o serviço. Primeiro ponto que eu colocaria aí, eu estou voltando de um tempo de avivamento, um tempo de busca, tempo de derramamento. O meu coração precisa inclinar-se ao serviço dentro da igreja. E isso nos mantém humildes, nos mantém quebrantados na presença de Deus. A segunda coisa Segundo. seria, eu fui para esse ambiente e eu fui despertado, ativado nesse ambiente. Eu tenho, por obrigação em Deus, de ativar o meu irmão, despertar o meu irmão. Porque às vezes eu quero que meu irmão reaja, mas ele não estava no mesmo ambiente que eu, ele não ouviu as coisas que eu ouvi, ele não experimentou. Então, ativar alguém, despertar alguém que não esteve nesse mesmo ambiente que eu, vai custar caro. A minha oração, a minha dedicação, o Senhor te revela para ele. O Senhor manifesta a tua glória. Então, eu acredito que seja importante, ao voltar para a igreja, eu trazer essa impressão desse lugar que eu estava. Deixa eu compartilhar um pouco desse lugar onde eu estava, das coisas que eu vi com você, com o único objetivo de despertar o meu irmão. Não é trazer para mim, porque eu já fui vacinado por meio do serviço, né? A humildade. Então, o que eu quero é que você experimente o que eu também experimentei. Eu quero que você veja o que eu vi.
Legal. E a gente vê isso quando Paulo ele volta da sua viagem, e quando eles estão dando lá em Atos 15, né? Eles estão dando um relatório de gentios se convertendo, e ele chega e fala, gente, o negócio está acontecendo. Nós não podemos parar lá de fazer o trabalho com eles lá, não. Né? Então, muitas vezes, nós vivemos essas experiências e nós precisamos levar para dentro das nossas igrejas com muito temor, porque, como eu falei, Deus é um Deus de ambientes. E aquele ambiente que você estava, fruto talvez de meses de oração, jejum, pessoas estavam lá totalmente focadas naquele ambiente, e aí você recebeu muito de Deus. Agora, quando você volta para a igreja local, um outro ambiente. Então, fazer com que a pessoa seja ativada, despertada, vai dar trabalho para nós. E o último seria o mobilizar. O mobilizar no sentido de fazer com que essas pessoas desejem viver e ter essa experiência que nós tivemos. Fazer essas pessoas desejarem ir para onde nós fomos. Poxa, fiz uma escola, fiz um intensivo. Rapaz, como isso foi bom para mim. Então, ele volta como um mobilizador. Por exemplo, alguém que foi para uma viagem missionária e volta para a igreja, poxa, o seu testemunho do campo, ele precisa ser um testemunho que provoque nas pessoas um desejo de ir. Eu vejo alguns missionários que, que voltam e batem muito na igreja. Eles ferem a igreja, né? Você não está fazendo nada, você não quer nada com nada e tal. Ele não é mobilizador. Ele não está mobilizando a igreja. Ele precisa levar outros a viverem, desejar que outros vivam essa experiência, para você Claro. precisar ir lá. A gente Amém. fala, pastor, só para concluir essa parte aqui, a gente fala o seguinte, que Deus, o Senhor, ele nos dá experiências em 3 ambientes. Tem um ambiente pessoal, aquele ambiente do seu quarto, e eu até diria, frase do pastor José, que Deus gosta de guardar segredos com alguns dos seus. Então tem coisas que lá no seu quarto é só você e Deus, só você e ele. Tem coisas que serão vividas, experiências que serão vividas na comunidade de fé que vivemos, na igreja ali, ó, naquele ambiente da igreja. E existem experiências que só serão vividas no campo, no campo. Uhum. Eu me lembro quando nós tivemos uma experiência Verdade. muito, muito forte numa viagem que fizemos para Melgaço. Nós fomos para Melgaço sem saber nada. Onde íamos dormir, onde íamos comer, nada, nada, nada. Fomos. E decidimos, depois que achamos o hotel, fazer uma caminhada. E aí um irmão que estava com a gente falou, ouvi dizer que aqui em Melgaço tem 3 irmãos que fazem barcos, e eles fizeram um jet ski de madeira. Aí nós ficou curioso. Vamos ver esse trem aí. Fomos lá, procuramos, não achava esse cabra. De repente, nós chegamos numa casa, tinha um estaleiro. Aí deve ser aqui. Aí o pessoal falou, não, é aí. Quando chegamos lá, conversamos com ele e tal, e tal, e tal. Vimos os barcos, mas perguntamos, cadê o jet ski de madeira? Ele, jet ski de madeira. Não, nunca fiz isso, não. Não sei fazer isso, não. Mas você não é o filho do homem que ensinou? Não, não sou eu, não. Aí eu perguntei, pastor, na maior simplicidade, quem te ensinou a fazer barco, então? Porque o pessoal que está procurando, o pai dele ensinou. Ele, quem te ensinou? Olha a experiência que esse homem contou para mim. Ele olhou para nós e disse assim, numa noite eu estava orando e pedi para Deus, Deus, me ajuda. Eu quero aprender a fazer barco, eu quero poder sustentar minha família. E fui dormir. E quando eu fui dormir, Jesus apareceu para mim. Num sonho. Esse homem não é evangélico. Jesus apareceu para mim e me ensinou medidas, como fazer o corte, como fazer a colagem, tudo, tudo, tudo. Ele me ensinou tudo. No outro dia, ele falou para mim, era impressionante como os números e como fazer as coisas estavam na minha cabeça e não saíram. Meu Esse Deus. homem hoje, ele é o principal construtor de barcos daquela cidade, da cidade de Melgaço. Olha aí. Então, uma experiência como essa, você vai viver isso aonde? Fora. Se não é fora. Se não é fora. Então, Verdade.
Alguém que vive essa experiência precisa dizer que os campos estão... Eu vou te dizer, ler a Bíblia e dizer assim, os campos estão brancos, dentro da igreja é uma coisa. Você ir para os campos, E ver os ver. campos e voltar para a igreja e dizer os campos estão brancos é completamente diferente. É O verdade. efeito é outro. É outro. É outro. Glória a Deus. Eita! Olha aí, gente, 3 passos importantes. Primeiro, servir, né? Eu vou só recapitulando aqui. Comece servindo. Antes de qualquer coisa, comece servindo. Segundo, ativar seu irmão, ativar a sua igreja, transfira o que você recebeu, né? Compartilhe o que você recebeu, transmita o que você recebeu e mobilizar, né? Comece aí, inicie um movimento de evangelismo, inicie um movimento de oração, inicie um movimento que mobilize a igreja rumo a missões. Uau, extraordinário, Rui. E, pastor, Meu a Deus. gente precisa muito, nós que estamos no campo, nós precisamos muito, mas é muito, de mobilizadores Mobilizadores. dentro da igreja. Nós Verdade. precisamos. Eu tava num retiro de homens esse final de semana, e eu tive liberdade, a gente conversou sobre isso, eles me perguntaram, eu falei para eles, ó, a maioria das pessoas na igreja, elas olham para nós e elas perguntam quantas pessoas você já batizou, quantas igrejas já foram abertas, mas o mobilizador, o cara que já esteve no campo, o cara que viveu uma experiência que já teve contato com missionários numa escola, esse cara, ele vai trazer aspectos da missão que a igreja que a igreja ainda não entende, não Ainda conhece. não entende, Você está entendendo? Então, esse cara, ele é um mobilizador, ele é aquele camarada que vai trazer uma perspectiva do campo Ah, que a igreja ainda não tem. E ele precisa ter tá ligado nisso, sabe? aleluia, O que está aleluia. no campo e que a minha igreja ainda não sabe? O que está acontecendo no campo? Quais são os aspectos que não é o trivial? Ah, o missionário precisa de recurso, o missionário precisa de intercessão. Não, peraí, existem aspectos no campo que nós precisamos abordar aqui na nossa oração, no nosso contato com isso. Gente, como é bom receber uma, uma mensagem. Uma mensagem, um, Como é bom. é bom demais. Você está aqui, a minha esposa, esses dias para trás, o pessoal tem muito contato comigo. E uma irmã, né, falou assim, mandou uma mensagem para ela, pastora, quero falar com a senhora e tal. E mandou um áudio orando por ela, orando pelos filhos, orando Ah, pela casa. Nossa, isso reanimou a minha esposa. Reanimou uhum. ela demais. Então, esse feedback trazer esse feedback para a igreja, sabe? Gente, vocês já mandaram uma mensagem para o missionário hoje? Hoje é aniversário do missionário, hoje não sei o que e tal. Então, esse mobilizador, pastor, para nós, ele faz toda a diferença dentro da igreja. Amém, amém. A minha oração é que cada um desses meninos que estão aqui, é lógico, eu quero ver eles no campo de missões, no campo missionário, mas enquanto Enquanto ainda estão aí, que sejam mobilizadores em nome de Jesus. Um dia, alguém perguntou para mim, pastor, o que eu faço para despertar a minha igreja em missões? E naquela hora ele mandou um áudio para mim no WhatsApp, e ele perguntou, e aí eu peguei o áudio dele, ouvi, um desejo do coração dele, e eu respondi. E naquele momento nasceu alguns pontos no meu coração. E a primeira coisa que eu disse para ele, meu filho, comece com uma oração fervorosa e constante. Comece com uma oração fervorosa e constante. Deus declara, né, lá no Salmo, pede-me, eu te darei. Jesus disse, pedi, pois, ao Senhor, da seara que mande. Então, uma oração fervorosa. Crie momentos semanais de intercessão, converse com sua liderança, diga, eu quero mover a igreja para orar, mobilize a sua igreja, mas primeiro faça, sirva, né? Primeiro servindo nesse aspecto. Aí eu disse, a segunda coisa que você precisa fazer é mobilizar a igreja com uma comunicação assertiva, dizer o que está acontecendo no campo, dar informação do campo, né? Vai atrás, nós temos hoje tantas formas de chegar a informações do que está acontecendo no mundo missionário. Você tem agora aqui, ó, com a gente, com o Ruivo,
ver o que está acontecendo lá em Marajó, né? E eu espero ser um dos mobilizadores que chegue a levar a gente aí, viu, Rui? Amém. Estarmos junto aí nesse trabalho. Então, uma comunicação assertiva, que você anuncia, compartilha regularmente testemunhos, né? Compartilha daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando no campo missionário. E eu disse a terceira coisa, converse com sua liderança, porque missões precisa ser um tema da palavra, missões precisa ser ensinada na igreja, assim como a gente ensina sobre a volta de Cristo, assim como a gente ensina sobre a semelhança de Cristo, sobre o discipulado, a gente precisa também pregar sobre missões, né? Porque como ouvirão se não há quem pregue, né? Então nós precisamos pregar sobre missões. E esses 3 passos práticos eu falei para ele. Então, uma oração fervorosa e constante, né? Uma comunicação assertiva, informe sobre missões, né? Faça cartõezinhos sobre missões, sobre um campo missionário, entrega para a igreja orar, e orar para que a igreja desperte através do ensino, porque, na verdade, Rui, é lógico que parte daquilo que é ativado em nossas igrejas passa pelo púlpito, né? Passa pela mensagem, pela palavra de Deus, e a gente precisa fazer isso. E é lógico, se eu quero um dia ir para o campo, eu também preciso investir em missões, né? Sim. Eu preciso ser uma pessoa que contribui, que oferta, e aí um despertar em missões acontece, amém? Então, diante disso que você ouviu, o compartilhar do Ruivo e do que nós estamos compartilhando agora, você tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? A gente quer interagir nesses minutos finais que faltam, interagir com vocês aí, tá bom? Então, se você quiser, levanta a mãozinha aí, a gente vai dar a oportunidade, ou escreva aí na mensagem uma pergunta, uma indagação. Se você tiver, pode levantar a mãozinha, a gente vai liberar aí para você fazer uma pergunta rápida, né? Para a gente poder interagir aqui com você. Alguém queira fazer alguma pergunta, observação? Vamos abrir aí para essa interação com vocês. Estão me ouvindo aí, né? Se ninguém tiver pergunta, eu tenho uma pergunta. Pronto, aí, ó. Pronto. Eu acho que essa pergunta muita gente quer fazer, mas não tem coragem. Muito bem, pois já Qual é que a ninguém pergunta? perguntou, Já que ninguém perguntou, eu faço. faz aí, Rui. Eu quero ver os corajosos para Pastor, responder. eu quero ir, meu coração está queimando, mas o meu pastor disse não. Não é para eu ir. O que eu faço? Deus falou comigo e não sei o que, aquela coisa toda, né? Sim. Acontece ou não acontece isso? Acontece demais. Acontece. Né? E a Eu gente quero ir. entende o seguinte, como o senhor falou da oração, Sim. a saída de Paulo e Barnabé, até então Saulo, né? Foi debaixo de um ambiente de muita oração e um ambiente de jejum. Sim. Não foi de um ambiente de pressa, foi de um ambiente de busca, de devoção, de contemplação, sabe? Enquanto eu não recebi do meu pastor, pessoa a qual o Senhor disse que eu devo obediência, é uma autoridade na minha vida, não há conflitos nisso, gente. Eu vou contar de novo uma experiência. Foi quando eu estava numa igreja e Deus falou comigo que ele queria que eu fosse um missionário. Só que na igreja onde eu estava, ninguém era ungido a missionário. Não tinha missionário. O que tinha era evangelista e era um cargo, era uma posição antes de ser o pastor. Sim. Era o obreiro, evangelista, presbítero, acho que era isso. Era uma escada. Não era algo realmente dentro dos 5 ministérios, como o senhor falou. Não era. E o pastor falou para mim, você vai ser ungido evangelista. E aí, ele me falou isso, nós discutimos uma vez só. E ele falou, Ergos, ponto final, você vai ser ungido evangelista. Eu fui orar. Eu falei, não, senhor, o senhor falou para mim, aquele homem está ouvindo o que o senhor está falando, como é que é isso? E aí Deus falou para mim, falou, aquieta a sua alma.
Aquieta sua alma. Sua alma está agitada. Aquieta sua alma. Fui lá pedir perdão. Ô, pastor, o senhor me perdoe. Eu ouvi algo, eu senti algo no meu coração e não soube lidar com isso. Eu fui afoito, vim discutir com o senhor. Eu vou aguardar no senhor. Aquilo que o senhor. Amém. Eu creio que o senhor é um homem de Deus. Aquilo que o senhor ministrar na minha vida vai ser bênção na minha vida. Ele não me ungiu a evangelista, senhor. Ele me ungiu a missionário. Ai, tá vendo? O Eita. Senhor falou com ele, moço. Quando eu aquietei a minha alma, então... Quando você aquietou sua alma, quando você foi obediente, o Senhor faz, não tem como. Se o que é de Deus, ninguém nos tira. E nós, às vezes, nos precipitamos, querendo pegar o que Deus nos prometeu. Se ele deu uma promessa, não ajude Deus a cumprir a promessa, só se prepare, né? Não, só se prepare para receber a promessa. Então, você não tem como ajudar Deus, né? Nesse sentido de, eu vou fazer algo para que a promessa se cumpra. Não, eu vou me preparar para que, quando a promessa for liberada sobre mim, eu esteja pronto. Né? O primeiro que foi tentar ajudar Deus, até hoje o mundo está pagando pelo que ele tentou ajudar. Está pagando, né? Até hoje. Eu me lembro, eu gosto de falar dessa questão do avivamento do envio, né? Porque, para mim, é um avivamento. Quando a igreja envia missionário, um avivamento acontece. E quando eu olho para o livro de Atos, eu vejo 3 principais avivamentos. O primeiro avivamento é o do Pentecoste, o avivamento movido pelo Espírito Santo, né? E é incalculável a grandeza e a influência desse avivamento na história da igreja. O segundo avivamento foi gerado por uma perseguição, porque aí o povo se espalhou, né? Deus trouxe uma perseguição e, por causa dessa perseguição, um avivamento aconteceu, que é a diáspora, né? A igreja espalhada. E o terceiro avivamento está em Atos 13, é quando a igreja de Antioquia envia Paulo e a Barnabé, né? O envio ali, como é que eles fazem aquele envio, né? Na total dependência do Espírito Santo, que quem escolheu foi o Espírito Santo. O terceiro avivamento foi o avivamento do envio. E esse avivamento desencadeou a maior plantação de igrejas da história da igreja, né? Paulo saiu plantando igreja para todo canto. Paulo, Barnabé e toda aquela equipe. Então, assim, esse avivamento do envio é fenomenal. Eu estava orando por um casal que veio aqui para Teresina, lá na igreja deles, a igreja enviou eles para aqui, para Teresina, para me ajudar na plantação da igreja, Nova Aliança Palavra. E eu disse para aquela igreja, eu disse assim, vocês não sabem, vocês não estão entendendo agora o que vocês estão fazendo, mas vocês vão entender depois. Um avivamento está sendo liberado sobre essa igreja. Um avivamento está sendo liberado, por isso que vocês estão fazendo, porque esse é um dos avivamentos da igreja primitiva. O terceiro grande avivamento da igreja foi o avivamento do envio. Aí, meu amigo, aí a igreja começou a plantar igreja para todo canto. Então, assim, ore, seja submisso, né? Compartilhe o máximo que você puder, né? E esses pontos que o Ruivo comentou, comece por servir, não seja orgulhoso, comece por servir, passe para ativar seu irmão e mobilize. Nós temos aqui uma pergunta, né? Não. O Marcleildo, tem muitas chaves sendo virada aqui, pastor. Amém, Marcleildo. Glória a Deus. Glória a Deus, Marcleildo. Até aí, a Gabi também está trazendo algo aqui. Deixa eu ler aqui. Pastores, quais os projetos vocês acham que podemos fazer para movimentar as pessoas que estão na igreja, líderes e líderes em treinamento? Acredito que hoje tem muitos líderes que estão nessa posição, por necessidade, não por amor, por pessoas, discipuladores que não amam cuidar de pessoas. Quais movimentos podemos fazer para ajudar essas pessoas? Então, eu vou dar minha opinião, depois o Ruivo. Em primeiro lugar, se uma pessoa está servindo sem amar, ela não, assim, primeiro, ela não é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Uma das marcas de alguém ser discípulo de Jesus é amar pessoas. Então, ele diz,
quando vocês vos amarem uns aos outros, verdadeiramente sereis meu discípulo, e o mundo saberá que vocês são meu discípulo. Então, se há um líder que está liderando sem amar pessoas, né, ou das duas uma, ou ele não se converteu, né, ou ele não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Não tem como não amar pessoas sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. O movimento, primeiro, não é criticar, apontar. O movimento primeiro é vamos ser parecido com Jesus. O que eu mais falo hoje aqui para a minha liderança é onde está o cordeiro nisso. Então, eu preciso colocar Jesus no centro. E quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, eu me torno parecido com ele. Eu vou pecar menos, porque eu sou mais parecido com ele. Eu vou amar mais, porque sou mais parecido com ele. Eu vou servir mais, porque sou mais parecido com ele. Eu não vou deixar a minha vida ser impedida de romper por causa de mágoas e ressentimento, porque eu sou parecido com Jesus. Então, o primeiro movimento é o movimento do discipulado, né? Que é ore. Se você não faz parte da liderança ainda, se você está orando por sua igreja para ver isso florir, não desista, não saia, ore, interceda, para que esses líderes possam entender que precisam ser parecidos com Jesus. Né? Ruivo, quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu só te dizer, a Regina entrou aí também. Eu tô vendo, rapaz, a Regina. A Regina está aí tô também. Vendo só a fotinha dela aí, só a né? fotinha dela aí. Muito bem. Diga aí, Ruivo, o que é que você tem a acrescentar nisso? Eu vou partir daquilo que o senhor falou da oração. E sim, isso com certeza precisa estar uma oração muito pura, sabe? Como o senhor falou, não é uma oração com o sentimento de tá tudo errado e não sei o que e tal. Sim. Muita justiça própria. Então, a oração ela tem que ser bem pura nesse sentido. E a igreja, esses irmãos, eles precisam ser levados ao entendimento de 4 aspectos do chamado. 4 aspectos. Anota aí, ó. O primeiro é o chamado ao arrependimento. Todos nós fomos chamados ao arrependimento. Então, falar de arrependimento constantemente é importante, inclusive, sobre essa questão de não estarmos ativos, não estarmos amando como deveríamos amar. O Senhor nos ajuda, estamos aqui para nos arrepender. O arrependimento, ele faz parte da vida cristã. Ele não acontece lá no início e depois... Não. Ele é contínuo. É uma das evidências do novo nascimento, é uma vida de arrependimento. Então, e o segundo chamado seria o chamado à comunhão. Sim. Porque é na comunhão da mesa que a exortação ela é feita com entendimento e amor. Uau. O púlpito, muitas vezes, ele talvez não seria o melhor lugar para a gente exortar aspectos como esse, não, sabe? Eu acredito que é a mesa. Então, promova mesas, promova encontros, cafés, sabe? E ali, conversando, trazendo a importância, falando, gente, eu acho que a gente precisa amar mais, eu acho que nós precisamos nos dedicar mais. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi, e eu peguei aquele texto, quando os discípulos eles estão no caminho de Emaús, e ele só tem a revelação de Jesus quando o pão é partido. Sim. Isso é muito profético, irmãos. Quando nós partimos o pão, quando nós estamos sentados à mesa e partimos o pão, nesse momento de comunhão, Cristo é revelado. É e isso. A vontade de Cristo é revelada. Então, se estamos deixando a desejar na vontade de Cristo, no que Ele quer, o que a gente vai fazer? Vamos promover uma mesa, momento de comunhão. Terceiro chamado, eu diria que fomos chamados para conhecer o Senhor. Então, mobilize momentos. Por exemplo, o senhor acabou de trazer um rema para a minha vida, pastor. Essa sua frase de olhar para algo e buscar encontrar o cordeiro nisso, isso me ajuda a não errar. Então, promover esses ambientes da revelação de Cristo. Eu me lembro de um irmão que virou para mim uma vez, ele estava no ônibus, ele me encontrou dentro do ônibus, olhou para mim, ele estava descendo, olhou para mim e disse assim:
nós recebemos um reino inabalável. E desceu do Ah, ônibus e foi embora. Ele estava citando um texto de Hebreus para mim. sim, Hebreus 12. Fomos chamados não só a arrependimento, não só à mesa, mas nós somos chamados a conhecer o Senhor. Então, É, eu acredito, aqui talvez vai um pouco além do que a pessoa pergunta, mas sim. eu sou de Ah, uma mas época, que as músicas, e a Regina aqui que trabalha com criança, outros irmãos que já trabalhou com criança, sabe que a música para criança, ela ajuda no processo de aprendizado. Eu não sei por que nós crescemos e fizemos músicas que não nos ajudam no processo de conhecer Jesus. Nós achamos que é, isso era só quando a gente era criança. Não, a quando era música criança. dentro da igreja, ela é feita para conhecer o Senhor. É Então, verdade. a igreja precisa entender que ela foi chamada. Chamada. Ah, chamada é só. Não. Fomos chamados ao arrependimento, fomos chamados à comunhão Chamada da mesa, comunhão, fomos chamado chamados para conhecer o ser o Senhor. Senhor. E, por último, chamados para fazê-lo conhecido. Então, traga pessoas para perto, seja esse agente mobilizador para Ah, fazer Jesus é conhecido isso. e para mobilizar pessoas. Gente, precisamos não só conhecê-lo, mas fazê-lo Fazê-lo conhecido. conhecido. Então, nós somos chamados para isso. Eu gosto de, quando esse Aleluia. pessoal fala de chamado, para mim, chamado não é só ir, não. Eu fui chamado ao É, arrependimento, sou chamado ao arrependimento todos os dias, fui pode chamado, crer. fui colocado um lugar à mesa, eu tenho um lugar à mesa, fui chamado para conhecer o Senhor nessa E, mesa e fui enviado dessa mesa para as nações da terra. amém, amém. E, obrigado, Gabriela, porque tua pergunta despertou muita coisa aqui, né? Amém? Sobre a questão do discipulado, como nós falamos, e essa visão, né, que o pastor Ruivo compartilhou com a gente, né, desses 4 chamados aí, né, importante para a gente poder levar a nossa igreja a ser mais parecida com Jesus. Minha filha, se faltou amor é porque está faltando Jesus, né? Não, Jesus é a expressão magnífica, imensurável do amor de Deus, né? Não tem como medir o amor que Deus revelou através da pessoa de Jesus Cristo. É imensurável, não tem como a gente dimensionar esse amor, né? Então, louvado seja Deus. Obrigado, Gabi. Gente, a gente terminou o nosso tempo. Eu sei que está muito bom a conversa. A gente podia aqui passar a noite toda falando sobre isso, né? Tem sido muito bom esse tema. Mas é importante que a gente termine para dar um gostinho de quero mais. Na próxima a gente se encontra, né? E o Ruivo está aqui na nossa lista de convidados, viu? De vez em Pronto. quando ele vai aparecer aqui nas nossas reuniões. E Ruivo, aquilo que eu anotei aqui, eu vou usar muita coisa nas minhas aulas, viu? Amém. Estou aqui, anotei algumas coisas suas aqui que vou usar nas minhas aulas, nas Glória minhas a Deus. ministrações, viu? Assim, aí eu queria tirar um print aí, pessoal, para a gente ver se, será que quem poder É agora que aparecer nós aí, vamos ver se esse pessoal agora está nós vamos ver se acordado a pessoa mesmo. está acordado mesmo ou não, né? Amém? Aparece aí para a gente poder tirar um print, ok? Aí, Gabriela, evangelista, vem. A Paola, glória a Deus. Bora, Marcleilton, aparece aí. Ó, Marcleilton. Aí a Regina. Ó, o Cadê? Washington, minha ovelha aí, ó. O Washington é minha ovelha aqui, meu discípulo. Tem aí, cadê? William. Pode aparecer, William? A Thaisa. Ok. Pois amém. E a Larissa. Joia. Beleza, gente. Todo mundo aí na pose. Vamos tirar um print aí. Fica aí. Isso, William. Fica aí de posição. Pintiu o cabelo. Foi? Deixa eu ver aqui. Foi. Beleza. Saiu aí a foto. Glória a Deus. Pois a gente tá mandando aí no grupo da reentrada, viu? E aí eu vou Ó, a mandar para os Regina outros. aí, ó. Olha a Regina Ei, aí. Regina. Saudade de você, Regina. Olá, tudo bem com vocês? Perdão, Bom tá demais. na casa de oração hoje. A gente estava intercedendo pelos missionários no campo. Bênção. Olha, falamos sobre isso hoje aqui, sobre
intercessão fervorosa e constante. É uma das formas de ativar a igreja para missões. Muito bom. Glória a Deus. Obrigado por sua participação, por você estar com a gente aí. Daqui a alguns dias, mês que vem, temos outro encontro como esse, com outro tema, e a gente vai estar juntos aí para crescer na expansão do reino. Amém? Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Um grande abraço. Obrigado, pastor Ruivo. Deus te abençoe, homem de Deus.